E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eurico aqui. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vetores, resolução vetorial, e a gente vai entender um pouquinho mais como que esses vetores, né, nos ajudam aí quando a gente trabalha com o diagrama do corpo livre para calcular torque, calcular força, né, sentido de força e outras coisas mais, tá bom? Bom, então bora para o vídeo. E vamos começar falando um pouquinho sobre o que são vetores, tá? Então, o vetor nada mais é, gente, do que um segmento de reta orientado, né? Então, vulgarmente dizendo, seria uma reta, né? Um traço que tem uma setinha aqui na ponta, né? Indicando qual a direção dela. Por padrão, quando a gente vai fazer uma resolução gráfica, o tamanho do vetor é o que nós chamamos de magnitude, tá? E ele representa a importância desse vetor. Então, por exemplo, se eu estiver falando de força, esse vetor estiver representando uma força, o tamanho dele representa essa força. Então, um vetor de 5 newtons, por exemplo, vai ter um tamanho da metade do tamanho de um vetor de 10 newtons, por exemplo. Então, só para vocês entenderem que o tamanho desse vetor representa a importância dele, tá? Ou a magnitude nesse caso. Uma outra variável importante dos vetores é a direção. A direção é marcada pelaquela setinha, tá? Direção ou sentido também, vocês vão ver em alguns livros como sentido, é aquela setinha para onde a seta está apontando. Vai mostrar qual é a direção, né, que aquele vetor, no caso de uma força, né, essa força está sendo feita, né, está sendo tracionada. Então ele serve para representar aí, né, algumas variáveis que não são visíveis, né, não estão aí no espaço a olho nu, né? Então a gente imagina ele e coloca esses traços através desses vetores. Então a direção seria essa seta, para onde essa seta está apontando. Além disso, a gente tem a orientação desse vetor. A orientação desse vetor é feita por meio de um ângulo, tá? Esse ângulo levando em consideração ou uma horizontal, como é nesse exemplo que vocês estão vendo aqui, mas poderia ser numa vertical aqui também, né? Marcando um outro ângulo aqui, ó. Então, vertical, né? Em pé aqui, né? Deixa eu até desenhar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Tá, ó, como se tivesse uma vertical aqui e o ângulo formado aqui, ou numa horizontal, como está aí no exemplo. E a gente ainda tem o ponto de aplicação, né? Onde que começa, né, a aplicação desse vetor, no caso de uma força, né? Onde essa força está sendo aplicada. No nosso corpo, gente, lembrem-se sempre, como nós estamos falando de músculo, né, principalmente assim, músculo esquelético, então o ponto de aplicação da força é sempre aonde o tendão daquele músculo se fixa no osso. Então é exatamente naquele ponto. O músculo contraiu, transferiu a força ali para aquele tendão ele está preso em uma determinada parte do osso ali. É naquele ponto em que a força vai ser transferida e aplicada nesses casos, tá bom? Então fiquem atentos a isso daí. Então nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, a gente já tem mais ou menos um diagrama de corpo livre para os vetores de força ali, no caso do bíceps braquial. Então o bíceps, né, dois ventres musculares, eles têm o mesmo tendão distal inserido ali na tuberosidade do rádio. Então são dois ventres que eles afunilam em um único tendão ligado ali na tuberosidade do rádio, só que as inserções proximais deles são diferentes, cada uma para cada lado. Então, quando o bíceps faz força, um ventre muscular faz a força para um lado, então está sendo representado por um desses vetores aqui, e o outro faz a força para o outro lado. A gente vai ver em composição vetorial que a composição desses vetores aí vai me dar um único vetor, que a gente vai conhecer ele como vetor resultante, ou seja, ele é o resultado do somatório, tá? Somatório entre aspas aí, dessas forças para me dar um único vetor para me mostrar quando esses vetores agem juntos ao mesmo tempo, gerando força ali, cada um para um lado, mas no mesmo ponto de aplicação, eles vão resultar em um único vetor, né, como se fosse um único vetor direcionando uma outra força de um outro tamanho, com uma outra direção, com uma outra orientação e assim vai. Aqui a gente ainda tem, por exemplo, um vetor representando aqui o peso, né,
desse altera aqui, eu poderia ter um outro vetor aqui representando o peso do segmento, do antebraço, enfim, né? É apenas a caráter aqui de explicação para vocês verem como é que funciona esse diagrama de corpo livre. Eu poderia ainda ver aqui qual é a angulação que tem, ó, desse vetor aqui, ó, tá? Com o segmento que ele está ali, no caso, né, a ulna e o rádio ali, o antebraço, e uma série de outros fatores para eu calcular, por exemplo, o torque, uma série de outras coisas, tá bom? Bom, agora, as formas de fazer a composição vetorial, a gente tem algumas, tá? Vai depender de como esses vetores estão distribuídos. A gente tem o trabalho de composição vetorial quando eu estou lidando com vetores colineares. Colineares quer dizer que eles estão no mesmo plano, tá? Então, geralmente esses vetores são bem mais simples e eles geralmente ou se somam ou se subtraem. Nesse caso aqui, são dois vetores que estão sendo feitos forças diferentes, então veja as duas pessoas ali puxando, né? Com forças diferentes, mas olha, o ponto de aplicação da força aqui, ó, é o mesmo, né? Todos estão ali, né? Fixos, né? A corda está fixa naquele ponto e eles puxando ao mesmo tempo, porém um puxando com mais força, outro com menos força. No final das contas, esses dois vetores aí, eles vão se transformar em um único vetor, que é o vetor resultante. Então, digamos que a menina estivesse puxando com 3 newtons e o menino com 5 newtons, e os vetores estão alinhados, né, no mesmo plano e para o mesmo lado, eles se somam. Então, seria como se fosse um único vetor de 8 newtons, ou seja, aquela força que está sendo feita é uma força de 8 newtons tracionando para aquela direção ali, para a direita, tá bom? A gente ainda pode ter, no caso, vetores colineares, porém concorrentes. Concorrentes é quando eles estão no mesmo plano, são colineares, né? Porém, um está apontando para um lado, outro está apontando para o outro. Então, eles estão concorrendo, né? Um está puxando para um lado, outro para o outro, como se fosse um cabo de guerra realmente. Nesses casos aí, a gente também simplesmente subtrai o vetor maior do menor. Então, digamos que aquele vetor maior ali seja um vetor de 8 newtons, o menor um vetor de 5 newtons. Então, no final das contas, o que vai acontecer? Vai acontecer um único vetor de 3 newtons puxando para aquele lado. Então, nesse cabo de guerra aí, eu poderia dizer que aquela moça ali da direita, ela vai ganhar com 3 newtons, é como se ela estivesse simplesmente puxando sozinha com 3 newtons de força para aquela direção da direita que está sendo apontada ali. Então, o vetor resultante seria essa. Bom, então isso daí vocês sempre vão fazer dessa forma, né? Então, toda vez que vocês tiverem vetores colineares, né, transformem eles rapidamente no vetor resultante. Então, vocês ou vão somar ou vão subtrair, dependendo se eles são ou não concorrentes, tá bom? Agora, em algumas situações, a gente vai ter vetores que são coplanares. Coplanares é o quê? Eles não estão no mesmo plano. Então, tá um para um lado, o outro para o outro lado, né? Não tem como você somá-los, nem subtraí-los, né? Porque eles não estão no mesmo plano. E é um exemplo aí que eu posso citar, no caso do tríceps rural, os gastrocnêmios. Então, os gastrocnêmios, eles estão ali, né? Cada um deles com o ventre direcionado para uma direção qualquer. A musculatura, né, que se contrai, esse vetor de força ele é direcionado no sentido das fibras ali do músculo, né? Então, vejo que eles são um pouquinho diferentes. Só que o tendão distal ali é o mesmo, então o ponto de aplicação eles estão fazendo força no mesmo ponto de aplicação ao mesmo tempo, só que um puxa para um lado, outro puxa para o outro. E aí no final das contas eu quero saber, mas o que vai acontecer? Para que lado que essa força vai ser gerada, com qual tamanho, né? Qual magnitude, qual inclinação e assim por diante. Bom, nesses casos aí não dá para eu simplesmente somar, não posso pegar, por exemplo, digamos que o vetor verde seja 5, o amarelo seja 6, aí eu somo 5 com 6 dá 11. Não funciona assim, porque nesse caso aí eles têm ângulos ali, eles são diferentes, eles têm inclinações diferentes. E aí existem algumas formas de fazer isso. Uma delas é quando eu faço o sistema de paralelogramos. Então, o sistema de paralelogramos, basta que eu pegue os dois vetores e aí
Na ponta ali daquele vetor amarelo, eu vou desenhar o vetor verde, digamos assim, né? Então, o mesmo tamanho do vetor verde, a mesma inclinação que o vetor verde, então aquela linhazinha tracejada que você está vendo ali, ela representa exatamente aquele vetor verde, e o mesmo acontece lá no vetor verde, ó. Eu desenho essa linhazinha tracejada, que ela é exatamente igual ao tamanho, à inclinação ali, né, do vetor amarelo. E aí vocês formaram esse paralelogramo aí. E aí, para eu descobrir agora o vetor resultante, basta eu pegar lá do início do ponto de aplicação até o final, onde se encerraram ali, eles se uniram ali em cima. Então, esse seria o vetor resultante. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando esse músculo aqui, o gastrocnêmio, né, tanto medial quanto lateral, fazem força juntos ao mesmo tempo, né, no mesmo ponto de aplicação, só que um puxando para um lado, outro para o outro, no final das contas, o vetor resultante, ou seja, a força vai ser direcionada para aquela direção, para aquela inclinação e com aquele tamanho, com aquela magnitude, tá? Essa é uma das formas. A outra forma é a que a gente mais vai utilizar aqui na nossa aula, que é o sistema de ponta para cauda. Então, quando a gente for para a próxima aula, que a gente vai ver sobre cálculos de torque, né, composição vetorial para você entender como que se calcula esses torques nas articulações, a gente vai utilizar muito esse sistema de ponta para cauda. E ele parte do seguinte princípio: você tem lá os dois vetores. Na ponta de um dos vetores, na ponta é onde está a seta, tá? A setinha. Na ponta dele você vai pegar um dos vetores e colocar ele com a mesmo tamanho, mesma direção, mesma orientação, tudo na ponta do outro, a cauda de um na ponta do outro. Por isso que ele chama sistema de ponta para cauda. Olha lá. Na ponta do amarelo, eu coloco a cauda do verdinho. Tá? Fez mais ou menos, e aí lembre-se que na aula passada a gente estava vendo trigonometria, vocês vão ver que agora quando eu fecho o vetor resultante ali, ele forma um triângulo, ou seja, eu saio lá do ponto de aplicação e fecho lá na ponta do verdinho, ó. Tum. Vejam que o vetor é idêntico, tá vendo? O vetor da esquerda ali, que foi feito pelo método de paralelogramo. Porém, agora eu descobri esse vetor resultante. Mas vejam que, ó, esse vetor resultante, gente, ó, quando eu fizer isso, ó, eu vou formar um triângulo aqui, ó. Desculpa aí, né? Não fica muito certinho, mas forma um triângulo. Então, você vai ter um lado aqui, por exemplo, o lado A, o lado B, o lado C. Olha aqui o ângulo, né? E aí a gente vai cair naquele triângulo, né? Pode ser um triângulo retângulo, pode ser um triângulo que não vai ser retângulo, e aí vocês vão aprender a calcular o tamanho ali do vetor, né? Para saber o cálculo de torque, de força, pode ser de deslocamento, de velocidade, seja lá o que você estiver medindo, tá bom? Bom, ainda na composição vetorial, então aqui vocês vão ter alguns exemplos, né? Esses daí, todos triângulos retângulos, as setinhas que vocês estão vendo em cinza são os vetores resultantes, né? Então, nesse caso aí, todos são por método de paralelogramo, né? Ah, como é que eu sei que é método de paralelogramo, Eurico? Olha só, tá vendo o vetor de baixo aqui, ó? É só eu repliquei ele aqui em cima, e esse vetor que está em pé eu repliquei ele aqui, ó. E aí juntei vetor resultante. Aqui é a mesma coisa, ó. Peguei o de cima, repliquei, peguei o de baixo, repliquei, vetor resultante. Aqui é a mesma coisa, ó. Repliquei esse aqui do lado, repliquei aquele ali do lado. Isso daí é um método de paralelogramos. Tá bom? Nesse daqui eu já tenho um sistema de ponta para cauda para 3 vetores. Olha lá, ó. Fiz o primeiro vetor, na ponta dele coloquei a cauda do segundo vetor, e vejam que é mantido, tá? Mesmo tamanho, né? Magnitude, mesma direção, mesma orientação, né? Angulação, tudo direitinho. E aqui na ponta do outro, ó, também fiz, e aí você acha o vetor resultante, que é esse que vocês estão vendo aqui. Nesse caso aqui, com o sistema de ponta para cauda, tá bom? E aí, mais uma vez, né, um sistema de ponta para cauda, né? Você pega o primeiro vetor, coloca o segundo vetor, e pessoal, olha que legal isso aqui, ó. O que vocês formaram aqui? Que triângulo que é esse? Lembram-se?
ó, ângulo de 90 graus aqui, ó, um triângulo retângulo. Então, dependendo, vamos supor que eu sei o tamanho dessa força, quero descobrir o tamanho dessa força, do C. Posso usar Pitágoras, por exemplo, né? C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Aí você vai fazer os cálculos ali e vai saber qual é o tamanho do vetor resultante. Então, isso é bastante aplicável em diversos aspectos, né, do nosso cotidiano, da nossa vida, mas também no treinamento, no treinamento de força, no exercício, né, nos esportes, a gente consegue ver e calcular esses vetores aí, grande parte deles dessa forma, tá bom? Aqui mais algumas formas de composição vetorial, agora já no corpo humano, né? Então, no primeiro exemplo que vocês estão vendo aí em preto e branco, você tem a decomposição vetorial por sistema de paralelogramos em 3 músculos diferentes. O do braquial, que ó, aqui tem o vetor resultante, então como é que eu sei que ele é o vetor resultante? Ó, eu tenho um aqui e o outro aqui, ó, um componente rotatório e um componente, no caso ali, estabilizador. Do bíceps braquial, tá, ó, um aqui fazendo o vetor resultante, e eu ainda tenho do bráquio radial, ó, com componente rotatório, componente estabilizador e aqui o vetor resultante desse músculo, tá? Aqui a gente tem mais uma decomposição vetorial, isso daqui representando o vetor de componente rotatório, esse daqui pequenininho, né, de componente estabilizador, no caso componente paralelo, e aqui você tem o vetor resultante, ó. Então, é o método de paralelogramo aqui, tá vendo? E nesse caso aqui você tem, né, os vetores aí que representam, por exemplo, no reto femoral, né, que como ele é grande parte, a maioria do reto femoral, ele é bipenado, então você tem um vetor fazendo força para cá, o outro vetor fazendo força para lá, tudo ao mesmo tempo, que no final das contas, o sistema de ponta para cauda, ó, ele vai te dar um vetor resultante, que é esse daqui, ó, mostrando aqui também nessa figura, tá bom? Bom, só para vocês começarem a terem ideia aí, né, de para que serve, né? Ah, então para que eu estava vendo trigonometria? Por causa disso. Ah, por que eu estou vendo vetor? É para vocês entenderem como é que funciona esses cálculos aí na hora de fazer cálculo de força, cálculo de torque, isso tudo mais, tá bom? Bom, agora vamos falar dos vetores componentes. Eu estava falando ali nos slides anteriores, né, de componente rotatório, componente estabilizador e tal, né? Bom, isso aí funciona da seguinte forma. Essa foto que vocês estão vendo aí, esse vetor em vermelho, ele representa o vetor resultante. Ele já está mostrando, né, o ponto de aplicação ali, ó, no tendão distal. Então, sempre se atentem, tá? É sempre aonde o músculo se insere no osso que vai ser o ponto de aplicação. Temos ali o tendão distal, então, com ponto de aplicação. Temos o tamanho do vetor, temos a inclinação, né, ou orientação, ó, o ângulo aqui, ó, que ele está formando com o segmento. Nós temos a direção, né, temos isso tudo. Bom, mas como que eu chego a esse vetor? Para isso eu preciso de um componente rotatório, ou seja, vetores componentes. Opa, desculpem. Olha o vetor componente ali, ó, componente rotatório, porque esse vetor representa ali, quando esse músculo faz força, a tendência é que ele gire esse segmento. Então, o componente rotatório, ele sempre vai sair do ponto de aplicação da força, ou seja, ali no tendão distal, e ele é sempre perpendicular ao segmento. No caso aqui, o segmento onde está fixo é esse osso aqui, ó, do rádio. Então, se o rádio está nessa posição aqui, ó, o componente rotatório vai estar naquela posição ali, tá? Além disso, eu ainda tenho um componente paralelo. O componente paralelo também sai do ponto de aplicação da força. Só que esse componente paralelo, gente, ele pode ser estabilizador quando essa seta, né, ou seja, a direção aponta para o lado aqui, ó, do centro articular. Então, ó, veja, do ponto de aplicação da força, ele está direcionado aqui, ó, para esse lado, para o centro da articulação, ou ele pode ser de luxação, quando ele aponta para o outro lado, né, para o lado oposto o do centro articular. Nesse caso de estabilização, quer dizer que nessa posição,
quanto mais esse vetor resultante aqui, ó, faz força, mais ele está espremendo um osso contra o outro, está aumentando a congruência articular, né? Eles estão mais firmes, mais fixos ali um no outro. Quando ele aponta para o outro lado, ele tende a afastar um osso do outro. Então, nesse caso, ele seria um componente de luxação. Ah, Eurico, e quando eu sei que é componente de estabilização ou luxação? Pelos vetores componentes ali, vocês sabem, ó. Para eu chegar naquele vetor resultante ali, ó, por método de paralelogramo, para esse vetor estar apontando para esse lado aqui, ó, esse vetor de baixo só pode estar apontando para o lado de cá. Por quê, Eurico? Porque se ele estivesse apontando para o lado de lá, ó, o paralelogramo deveria fechar aqui, ó. E aí esse vetor resultante deveria estar para lá. Mas não é o caso, né? Nesse caso aqui, veja que ele está para cá. Então, nesse caso, ele é um vetor de estabilização. Tá bom? É dessa forma que você vai ver. Aí, quando isso acontece? Você vai ver no próximo slide, mas vai depender da posição articular em que se encontra ali o movimento. Em algumas posições articulares, você tem maior componente de estabilização do componente paralelo, né? E dependendo da amplitude de movimento, da angulação na articulação que você está, esse componente se torna de luxação, ou seja, ele tende a, quando o músculo se contrai, puxando ali o osso, em vez de aproximar um osso do outro, ele tende a separar um osso do outro, tá bom? Isso é importante em alguns tipos de lesão, por exemplo, que você tem que evitar componentes de luxação muito grandes, porque os ligamentos estão fracos, então você limita a amplitude de movimento. Ó, esse movimento vai ser só feito até aqui, porque se passar disso daqui, você começa a ter um componente de luxação importante. Ali o vetor resultante, né? E aí, vejam aqui nestes exemplos que eu falei aqui para vocês, ó. Vocês têm um movimento de flexão do cotovelo em diversas posições, tá? Partindo desde a posição A, que é a posição onde o membro está mais estendido ali, né? O cotovelo mais estendido, e à medida que ele vai flexionando, tá? Então vejam, na primeira posição ali, ó, olha o componente rotatório aqui, ó. O componente rotatório é pequenininho nessa posição. Por quê? Quando o músculo faz força, ó, veja aqui a força do músculo sendo representado por esse vetor aqui, ó. Como ele está muito em pé, ele não tem muita capacidade de torque, de giro. E veja que o componente paralelo, ó, ele é de estabilização, porque ele está apontando para o centro articular. Tanto que para eu saber aqui, né, o vetor resultante, basta que eu faça a decomposição aqui desses vetores, tá bom? Quando eu estou na posição totalmente estendido, por exemplo, o torque é praticamente nulo, tá bom? Porque não tem componente rotatório de tão pequenininho que ele é. Agora, à medida que eu vou flexionando, ó, veja que vai aumentando o componente rotatório, mas aqui o meu componente ainda é de estabilização, eu ainda estou apontando para o centro. Por que, Eurico? Ó, olha lá o vetor resultante, ó, o vetor resultante aqui, ó. Então, para esse vetor resultante estar aqui, esse componente paralelo não pode estar apontando para cá, né? Porque senão o vetor deveria estar apontando para lá, tá certo? Então, guardem isso daí na hora de vocês fazerem desculpa, gente, essa representação, tá bom? Bom, agora, quando eu estou aqui em torno de 90 graus, é quando o meu componente rotatório é maior, tá? E aí ele vai coincidir, né, também com o coeficiente, com o componente paralelo, e é nessa posição que eu tenho que nós chamamos de maior braço de força. Então é aqui que o meu músculo gera maior torque possível, geralmente em torno de 90 graus. Agora, olha que curioso, a partir do momento em que eu passo aqui dos 90 graus e continuo flexionando, acontece uma transição, ó. Olha o que acontece. Primeiro, o componente rotatório veio aqui para trás, ó. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o componente rotatório ele tem que ser sempre perpendicular ao segmento, ao osso? Ele tem que fazer 90 graus?
Então veja, ó, aqui, ó, componente rotatório fazendo 90 graus. E agora, o componente rotatório para fazer 90 graus com o osso, ó, na posição que o osso está, ele tem que ir lá para trás. E aí, o que acontece na hora de você fazer o método de paralelogramo? O componente paralelo, ele tem que vir para esse lado. Por quê? Porque ele, se eu for para o lado de lá, ó onde que ia fechar o meu vetor resultante. Não é, o meu vetor resultante está aqui, ó, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, ele se torna um componente de luxação. Ah, o que quer dizer isso, Eurico? Que nessa posição aí, quando este músculo faz força, e guardem isso, tá? Ó, e tanto o componente paralelo quanto o rotatório, eles sempre partem do ponto de aplicação da força ali, ó, no tendão distal. Componente paralelo sempre perpendicular ao segmento e o componente rotatório sempre perpendicular ao segmento, e o paralelo vai depender, né, da posição que está ali. Em alguns momentos ele vai ser de estabilização, quando ele está indo para o lado do centro articular, outros ele vai ser de luxação, quando ele foge ao centro articular. Nesse caso aqui, quer dizer que quando esse músculo faz força, o vetor resultante aqui, né, nessa direção, ele tende a deslocar, tirar um osso de contato com o outro. Nessa posição, isso vai acontecer porque você não tem nada de contato de um para o outro, né? Você está afastando para eles, né, um puxar e perder o contato com o outro. Nessas outras posições ali, não, ó, veja na posição inicial, ó, um está aqui, o outro está aqui, e a força está para cima, ou seja, você está espremendo um contra o outro. E esse componente se torna mais ainda de luxação aqui, ó. Olha aqui, ó, o componente rotatório para cá. Por que mesmo o componente rotatório para cá? Olha o segmento. O segmento não está nessa posição, ó. Não tem que fazer 90 graus. Então, o componente rotatório vem aqui para baixo, para trás. E aí, olha o que acontece com o componente paralelo. Mais uma vez, é um componente de luxação. Então, nessa posição aqui, ele tende, quando o músculo faz força aqui, ó, ele tende a querer tirar o rádio de contato com o húmero, por exemplo. Aí eu digo, mas o que não deixa isso que acontece? Bom, ligamentos, outros músculos, no caso aqui antagonistas, né, que eu tenho tríceps aqui atrás, por exemplo, ancônio, né? Geralmente ligamentos também fazem isso, por isso a importância dos ligamentos para estabilizar aí as nossas articulações e tal. Bom, então é importante que vocês entendam vetores, né? A representação desses vetores e como que a gente aplica esses vetores no entendimento ali do que nós chamamos de diagrama do corpo livre. Na próxima parte dessa aula, nós já vamos começar a aprender como se calcula isso daí, né? Então, como a gente vai jogar a trigonometria por meio desses vetores para eu entender o que está acontecendo ali na articulação, né? Em termos de torque, de força, né? Então, a gente vai começar a aprender isso daí um pouquinho na próxima aula, tá legal? Bom, então o que eu quero que vocês façam, né? O que é a tarefa aí dessa vez? Eu quero que vocês peguem aí os exercícios que eu deixar para vocês aí, né? No Cigar, peguem, façam esses exercícios, vejam ali, né, como que eles são feitos, as resoluções, fiquem atentos à matemática, principalmente naquela parte da trigonometria que eu falei na aula anterior. Dê uma revisada naqueles conceitos, façam esses exercícios e aí na próxima aula a gente de fato vai começar a calcular esses valores aí no corpo humano, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula aí, obrigado pela atenção e valeu, até mais.